Pois bem, meus amigos, prazer inenarrável estar ao lado de vocês mais uma vez para tratarmos do nosso querido, amado, desejado, venerado e contemplado direito penal. Nesta aula, conforme combinamos anteriormente, começaremos a análise dos crimes contra a honra, que estão respectivamente nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. E o primeiro deles, meus amigos, é o crime de calúnia. Por calúnia, nós podemos entender o seguinte, e eu quero que vocês atentem a isso, alguns aspectos extremamente importantes da calúnia. Atribuir falsamente a alguém a prática de crime. Atribuir falsamente a alguém a prática de crime. Galera, quando nós pensamos em calúnia, alguns aspectos são essenciais. Primeiro, há uma atribuição falsa. Quem está atribuindo tem certeza, tem convicção que aquela informação é inverídica. Aquela informação é incorreta. Aquela informação é falsa. Segundo aspecto, a prática de crime. Se eu atribuir a alguém a prática de uma contravenção penal, eu não estarei incorrendo no crime de calúnia. É necessário que haja a atribuição da prática de um crime. Beleza, galera? E é necessário que isso seja especificado. Especificado como, Acácio? Especificado como, Acácio? Você especifica qual crime é cometido por aquela pessoa. Não é possível que a informação seja genérica. É necessário que a informação seja específica, que a informação seja detalhada. Tranquilo, meus amigos? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões atentaram a estas informações que são essenciais à análise da calúnia. A partir daí eu peço gentilmente que o nosso professor, o nosso produtor, professor sou eu, coloque as informações na tela, ele está rindo de mim. Vamos lá. Calúnia, o bem jurídico penal tutelado é a honra. E a honra, no caso do crime de calúnia, é a honra objetiva. Galera, nós temos duas modalidades de honra. Eu, você, o nosso produtor e qualquer outra pessoa é portadora de duas modalidades de honra. A primeira delas é a honra objetiva. O que é a honra objetiva? É o conceito que a sociedade tem daquela pessoa. Honra objetiva é o conceito que a sociedade tem daquela pessoa. Ou seja, é a minha honra externa, é a honra que os terceiros têm em relação a mim. Em compensação, a segunda modalidade de honra é a honra subjetiva. É a impressão, é a honra que você tem com você mesmo. No caso da calúnia, atribuir falsamente a alguém a prática de crime, o bem jurídico penal tutelado é a honra objetiva, é o conceito que a sociedade tem de você. No momento em que há a prática de um crime de calúnia, não é você quem é ofendido perante você mesmo. Você não vai acordar de manhã, olhar no espelho e dizer, nossa, a minha honra pessoal, o que eu penso sobre mim está maculado por conta do que foi dito por ele. Não, na calúnia é a sociedade, é o seu vizinho quem vai olhar para você e falar, ladrão, né? Praticou um crime, né? Em tal data, né? É isso que acontece. É a honra objetiva. É o conceito que a sociedade tem em relação a você. Em relação ao verbo núcleo do tipo, na tela para vocês, o verbo núcleo do tipo é o verbo imputar. Imputar falsamente a alguém a prática de crime. Imputar é sinônimo de atribuir. Imputar é sinônimo de atribuir.
E eu já mencionei e reitero, quando o fato for considerado crime, quando o fato for considerado criminoso, se nós estivermos diante de uma contravenção penal, o que se tem é a difamação. Outro aspecto relacionado à calúnia. É necessário que a descrição do fato seja específica. Eu coloquei para vocês no material que vai voltar para a tela, que ela seja determinada. Se ela for vaga, nós teremos a difamação, nós não teremos a calúnia. Esta imputação também deve ser falsa. Isso é algo perfeitamente claro, é algo que a gente deve levar em consideração. Por fim, a imputação deve ser verossímil. Se a imputação for sem nexo algum, for desconexa, for impossível de ser alcançada, não poderemos considerar a ocorrência do crime de calúnia. Pois bem, meus amigos, atentem. Então, imputar falsamente a alguém a prática de crime. Eu devo atribuir a alguém falsamente a prática de crime. Se for contravenção penal, difamação. A descrição do fato deve ser feita de forma específica, de forma determinada, não pode ser vaga. A imputação deve ser falsa. Se eu estou propalando a verdade, ou eu caio na difamação, que eu estou divulgando, ou eu estou exercendo um direito meu, a depender das circunstâncias de informação. E essa informação deve ser verossímil. Beleza? Tranquilo? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões, porque o material vai voltar para a tela para nós tratarmos do elemento subjetivo. Material na tela, por favor. Elemento subjetivo. Na calúnia, o elemento subjetivo é o dolo. O elemento subjetivo é o dolo. E o dolo na calúnia, meus amigos, e o dolo na calúnia deve ser genérico. Deve ser genérico em qual sentido? Não há nenhum elemento apto a especificá-lo. Então basta a presença do dolo. Não há nenhum especial fim de agir do sujeito ativo. E já que nós falamos de sujeito ativo, vamos à análise dos sujeitos do crime. Todos vocês sabem, já falamos sobre isso 199 vezes. Todo crime tem um sujeito ativo e um sujeito passivo. O sujeito ativo no crime de calúnia é o sujeito comum. Qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia. Qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia. Em relação ao sujeito passivo, também é um crime comum. Qualquer pessoa, até o nosso produtor de imagens, pode ser vítima do crime de calúnia. Qualquer pessoa. Só que em relação ao sujeito passivo, galera, eu gostaria que vocês atentassem a algumas circunstâncias. Primeiro, pessoa jurídica. Acácio, a pessoa jurídica pode ser vítima do crime de calúnia? E eu digo a vocês, sim. A pessoa jurídica pode ser vítima do crime de calúnia. Nós admitimos, inclusive, rapaziada, a calúnia contra os mortos. Vejam vocês, a honra que nós tutelamos no crime de calúnia é a honra objetiva. É o conceito que a sociedade tem acerca daquela pessoa. Não é a honra subjetiva, o que aquela pessoa pensa dela mesma. É a objetiva, não é a subjetiva. Ou seja, a sociedade terá aquele juízo. A partir daí, eu quero que vocês pensem o seguinte. A empresa tem um juízo dela mesma? Não, porque o que importa é o juízo que a sociedade faz na honra subjetiva. Por isso que a gente admite a calúnia. O morto tem um juízo dele mesmo? Não sei, nunca morri. Espero demorar. Mas, tenha ele ou não tenha um juízo dele mesmo, nós admitimos a calúnia neste caso. Tudo bem, galera? Tudo bem? Em relação a isso, todos
lépidos, serelepes e pimpões, em relação a isso, todos lépidos, serelepes e pimpões. Consumação. Em que momento se dá a consumação do crime de calúnia? E a consumação do crime de calúnia se dá no momento em que a informação, aquela imputação, aquela atribuição falsa chega ao conhecimento de um terceiro. Mas, na tela para vocês, o crime de calúnia é um crime formal. Lembrem o que é um crime formal. A indicação pelo legislador da conduta e a indicação pelo legislador do resultado. Contudo, para a prática da conduta, para a consumação, basta a prática da conduta, independentemente da obtenção do resultado. Basta a prática da conduta, independentemente da obtenção do resultado. Beleza, galera? Tranquilo? Então, consumou quando atribuiu ou imputou, independentemente daquele terceiro que teve acesso a esta informação, tê-la levado em consideração efetivamente ou não. Galera, eu mencionei a vocês que os crimes formais por vezes admitem a tentativa, por vezes não admitem a tentativa. Neste caso, galera, nós temos um crime formal compatível com a tentativa. E por quê? Porque a calúnia é um crime de forma livre. Pode ser praticada de forma verbal, pode ser praticada de forma escrita, em virtude das redes sociais que nós temos hoje, essa propagação da informação, ela pode ser praticada através de um meio social. Quando ela é verbal, pensando em termos práticos, fica difícil compatibilizá-la com a tentativa. Eu queria caluniar alguém, mas engasguei na hora. É estranho isso. Em compensação, através dos meios escritos, através das redes sociais, é possível a tentativa. Eu pretendia caluniar o nosso produtor de imagem, mandei um WhatsApp para uma terceira pessoa, mas esse WhatsApp, por um problema de conexão na rede, não chegou ao seu destinatário. Pois é, uma tentativa de calúnia. Todos concordam comigo, certo? Não há o que se discutir. Então é um crime formal, por ser de forma livre, por vezes é compatível, por vezes não é compatível com a tentativa. Em relação ao procedimento, a pena do crime de calúnia nos leva à aplicação do procedimento sumaríssimo. Já tratei com vocês inúmeras vezes. O 394 do CPP fala quais são os 3 procedimentos comuns, de acordo com a quantidade de pena máxima. O procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95 é um procedimento comum em relação àqueles crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. É o caso da calúnia. Portanto, o procedimento a ser adotado no crime de calúnia é o procedimento sumaríssimo. Portanto, o procedimento a ser adotado no crime de calúnia é o procedimento sumaríssimo. Ocorre que eu gostaria que vocês atentassem à grande peculiaridade dos crimes contra a honra. Há quem diga, e a pessoa está correta, que no caso dos crimes contra a honra nós temos um procedimento especial relacionado aos crimes contra a honra. Isso está perfeito. Então, no caso da calúnia, da difamação e da injúria, a gente tem um procedimento especial que é complementado pelo procedimento sumaríssimo. Eu aplico as especificidades desse procedimento especial, que são poucas, é a questão da exceção da verdade, e aplico também as regras do procedimento sumaríssimo. Beleza? Só que, olhem atentamente aqui para o tio de vocês. A grande especificidade procedimental dos crimes contra a honra é a utilização da ação penal privada. É a utilização da ação penal privada. Ou seja, galera,
a calúnia, a difamação e a injúria, via de regra, nós temos exceções que serão mencionadas no momento oportuno, estão sujeitas à ação penal privada. Com a calúnia não é diferente. E há um doutrinador muito bom, Acácio Miranda, um livro da Saraiva, que fala do GCRIM, e eu trato disso, onde eu digo que a transação penal é possível nas ações penais privadas. Há uma divergência, há quem diga que não, há quem diga que sim. Eu digo, amparado pelo professor Luiz Flávio Gomes, pela professora Ada Pellegrini, pelo professor Antônio Magalhães Gomes Filho e pelo professor Antônio Scaranz Fernandes, que são os autores da Lei 9.099 de 95, eu digo, amparado neles que é possível, porque eles têm uma obra também que eles dizem que é possível, porque a grande razão da utilização da transação penal é evitar uma ação penal desnecessária. E se a gente quer evitar uma ação penal desnecessária, isso tem que ser compatível com a privada e com a pública também. Beleza, galera? Tranquilo? Um outro aspecto diz respeito à diferença entre a calúnia e a denunciação caluniosa. Na tela, para facilitar a compreensão. Calúnia, imputa a alguém perante terceira pessoa. Na denunciação caluniosa, do artigo 339 do Código Penal, eu levo essa imputação ao conhecimento da autoridade pública. Primeira diferença. Segunda informação. Na denunciação caluniosa, esta dá ensejo à instauração de um procedimento extrajudicial ou de um procedimento judicial. A denunciação caluniosa dá ensejo à instauração de um procedimento extrajudicial ou de um procedimento judicial. Segunda diferença, a calúnia, nós estamos estudando isso agora, é um crime contra a honra. A calúnia é um crime contra a honra. Ao passo que a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. É um crime contra a administração da justiça. Por fim, eu mencionei a vocês, a contravenção penal jamais configurará calúnia. Pô, Cássio, você está batendo bastante nesta questão, porque cai muito, velho, porque cai muito. A contravenção penal não configura calúnia. A contravenção penal configura denunciação caluniosa por força do artigo 339, parágrafo 2º do glorioso Asminapira no CP. Tranquilo, meus amigos, eis, portanto, as distinções entre a calúnia e a denunciação caluniosa. Nós temos no 138, parágrafo 1º, condutas equiparadas à calúnia. São dois, aliás, os verbos núcleos do tipo. O verbo propalar, pensem na origem etimológica do italiano, é o parlar, aqui o propalar funciona da mesma forma, então é uma conduta equiparada quando verbalmente eu faço isso em relação à calúnia e o divulgar. Eu mencionei a vocês anteriormente as redes sociais. Se eu faço a divulgação, não fui eu responsável por caluniá-lo inicialmente, mas se eu faço a divulgação desta calúnia através das redes sociais, eu estou incorrendo numa conduta equiparada à calúnia. Há a responsabilização da mesma forma. E o mesmo artigo 138, parágrafo 1º, fala da compatibilidade da calúnia com o dolo eventual. Vejam vocês que o 138, parágrafo 1º diz o seguinte: aquele que a propala ou aquele que a divulga sabendo falsa imputação. Já mencionamos inúmeras vezes estas circunstâncias. São 3 os elementos do dolo eventual: assumir o risco de produzir o resultado,
a indiferença em relação à produção do resultado e a previsibilidade na produção deste resultado. Prevejo, assumo e denoto a indiferença. Sei falsa informação e mesmo assim apropá-lo, estou incorrendo numa conduta equiparada à calúnia que decorre deste dolo eventual por nós analisados. Em relação à calúnia, é importante nós frisarmos, nós reiterarmos, porque eu já frisei anteriormente, procedimento especial dos crimes contra a honra, que é aplicado conjuntamente com o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. A calúnia admite exceção da verdade. A calúnia, por força do artigo 138, parágrafo 3º do Código Penal, admite a exceção da verdade. Esta exceção da verdade é classificada processualmente como um incidente processual e também é um incidente prejudicial. Por que que ela é um incidente processual? Porque ela impede a análise do mérito. Enquanto nós não resolvermos esta questão, não haverá a análise do mérito. E mais do que isso, ela impede que seja solucionada esta questão antes da solução daquela questão. Então nós estamos vinculados à exceção da verdade. Eu não posso ter início, eu não posso dar início à ação penal antes da solução da exceção da verdade. Por quê? Porque sem o julgamento da exceção da verdade, eu sequer sei se aquele crime existe ou não existe. Em relação à exceção da verdade, há uma falsa crença que a sua utilização é obrigatória. Por que há uma falsa crença? Porque essa sua utilização não é obrigatória. Eu posso promover uma ação penal privada pelo cometimento do crime de calúnia, independentemente da utilização da exceção da verdade. Quando eu digo independentemente, eu estou dizendo que a utilização da exceção da verdade não é obrigatória. E por fim, para nós encerrarmos este bate-papo, o mesmo artigo 138, parágrafo 1º, tem alguns incisos. Estes incisos tratam das hipóteses onde a exceção da verdade não é admitida. Atentem vocês ao seguinte, são circunstâncias, são hipóteses, são exemplos, são casos onde eu, você e o nosso produtor de imagem, ninguém poderá lançar mão, ninguém poderá fazer uso da exceção da verdade. Na tela para vocês, por favor. Primeira hipótese, 138, parágrafo 3º, inciso 1. Quando o fato imputado está sujeito ao julgamento através de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença transitada em julgado. Atentem ao seguinte, a calúnia é imputar falsamente a alguém a prática de crime. Quando aquele crime que eu supostamente imputei falsamente a alguém é objeto de julgamento, através de ação penal privada e ainda não há o trânsito em julgado, eu não posso propor a exceção da verdade. Então levem em consideração um exemplo. Supondo que eu diga que o nosso produtor de imagem cometeu um crime sujeito à ação penal privada e ele está sendo julgado ainda por este crime sujeito à ação penal privada. Enquanto não há o trânsito em julgado disso, eu não posso propor a exceção da verdade. Não é possível a propositura da exceção da verdade. Em relação a isso, na tela, por favor, eu coloquei um excerto que existe desde a época de Francesco Carnelucci, 1500 e pouco, 1700 e pouco, aliás, que ele fala num livro chamado As Mazelas do Processo Penal. Eu coloquei aí para vocês o seguinte, a publicidade dada à ação penal pode ser mais prejudicial ao ofendido
pelo crime contra a honra que o fato deste suportar a impunidade do autor desta conduta. Ou seja, meus amigos, a publicidade que se dá a esta ação penal vai prejudicá-lo muito mais que o próprio crime contra a honra. A ação penal lhe é mais prejudicial que o próprio crime contra a honra. Voltando aqui para mim. O inciso 2 trata da inadmissibilidade da exceção da verdade quando o fato é imputado ao presidente da República ou a um chefe de governo estrangeiro. A inadmissibilidade da exceção da verdade quando o fato é imputado ao presidente da República ou a um chefe de governo estrangeiro. Conforme o material, voltando o material lá para eles, há assento constitucional dessa indicação. Artigo 102, inciso 1, em consonância ao artigo 86 da Constituição, que diz que o Supremo Tribunal Federal julga os crimes perpetrados pelo presidente da República após a aprovação de 2/3, após a admissibilidade de 2/3 da Câmara dos Deputados. Isso foi discutido à exaustão recentemente, é coisa de 1 ano e meio atrás. Através da exceção da verdade, meus amigos, nós comprovaríamos a prática de um crime praticado pelo presidente da República sem que observássemos o estabelecido pela Constituição Federal. Por isso que a exceção da verdade não é admitida neste caso, voltando aqui para o tio de vocês. Beleza, galera? Tranquilo? E por fim, o inciso 3 fala que a exceção da verdade não é admitida quando o ofendido foi absolvido pela calúnia através de sentença irrecorrível. Aquela questão já foi julgada. Se ela já está abarcada pelo trânsito em julgado, não há mais o que se falar. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões. Por quê? Nós temos um próximo crime contra a honra, que é a difamação, que será estudado por mim e por você no nosso próximo encontro. Prazer inenarrável estar ao lado de vocês. Valeu, abraço, tchau! Isso é algo perfeitamente claro, é algo que a gente deve levar em consideração. Por fim, a imputação deve ser verossímil. Se a imputação for sem nexo algum, for desconexa, for impossível de ser alcançada, não poderemos considerar a ocorrência do crime de calúnia. Pois bem, meus amigos, atentem. Então, imputar falsamente a alguém a prática de crime. Eu devo atribuir a alguém falsamente a prática de crime. Se for contravenção penal, difamação. A descrição do fato deve ser feita de forma específica, de forma determinada, não pode ser vaga. A imputação deve ser falsa. Se eu estou propalando a verdade, ou eu caio na difamação que eu estou divulgando, ou eu estou exercendo um direito meu, a depender das circunstâncias de informação. E essa informação deve ser verossímil. Beleza? Tranquilo? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões, porque o material vai voltar para a tela para nós tratarmos do elemento subjetivo. Material na tela, por favor. Elemento subjetivo. Na calúnia, o elemento subjetivo é o dolo. O elemento subjetivo é o dolo. E o dolo na calúnia, meus amigos, e o dolo na calúnia deve ser genérico. Deve ser genérico em qual sentido? Não há nenhum elemento apto a especificá-lo. Então basta a presença do dolo. Não há nenhum especial fim de agir do sujeito ativo. E já que nós falamos de sujeito ativo, vamos à análise dos sujeitos do crime. Todos vocês sabem, já falamos sobre isso 199 vezes, todo crime tem um sujeito ativo e um sujeito passivo.
O sujeito ativo no crime de calúnia é o sujeito comum. Qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia. Qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia. Em relação ao sujeito passivo, também é um crime comum. Qualquer pessoa, até o nosso produtor de imagens, pode ser vítima do crime de calúnia. Qualquer pessoa. Só que em relação ao sujeito passivo, galera, eu gostaria que vocês atentassem a algumas circunstâncias. Primeiro, pessoa jurídica. Acácio, a pessoa jurídica pode ser vítima do crime de calúnia? No espelho e dizer, nossa, a minha honra pessoal, o que eu penso sobre mim está maculado por conta do que foi dito por ele. Não, na calúnia é a sociedade, é o seu vizinho quem vai olhar para você e falar, ladrão, né? Praticou um crime, né? Em tal data, né? É isso que acontece. É a honra objetiva. É o conceito que a sociedade tem em relação a você. Em relação ao verbo núcleo do tipo, na tela para vocês, o verbo núcleo do tipo é o verbo imputar. Imputar falsamente a alguém a prática de crime. Imputar é sinônimo de atribuir. Imputar é sinônimo de atribuir. E eu já mencionei e reitero, quando o fato for considerado crime, quando o fato for considerado criminoso, se nós estivermos diante de uma contravenção penal, o que se tem é a difamação. Outro aspecto relacionado à calúnia. É necessário que a descrição do fato seja específica. Eu coloquei para vocês no material que vai voltar para a tela que ela seja determinada. Se ela for vaga, nós teremos a difamação, nós não teremos a calúnia. Esta imputação também deve ser falsa. Isso é algo perfeitamente claro, é algo que a gente deve levar em consideração. Por fim, a imputação deve ser verossímil. Se a imputação for sem nexo algum, for desconexa, for impossível de ser alcançada, não poderemos considerar a ocorrência do crime de calúnia. Pois bem, meus amigos, atentem. Então, imputar falsamente a alguém a prática de crime. Eu devo atribuir a alguém falsamente a prática de crime. Se for contravenção penal, difamação. A descrição do fato deve ser feita de forma específica, de forma determinada, não pode ser vaga. A imputação deve ser falsa. Se eu estou propalando a verdade, ou eu caio na difamação que eu estou divulgando, ou eu estou exercendo um direito meu, a depender das circunstâncias de informação. E essa informação deve ser verossímil. Beleza? Tranquilo? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões, porque o material vai voltar para a tela para nós tratarmos do elemento subjetivo. Material na tela, por favor. Elemento subjetivo. Na calúnia, o elemento subjetivo é o dolo. O elemento subjetivo é o dolo, especificá-lo. Então basta a presença do dolo. Não há nenhum especial fim de agir do sujeito ativo. E já que nós falamos de sujeito ativo, vamos à análise dos sujeitos do crime. Todos vocês sabem, já falamos sobre isso 199 vezes, todo crime tem um sujeito ativo e um sujeito passivo. O sujeito ativo no crime de calúnia é o sujeito comum. Qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia. Qualquer pessoa pode praticar o crime de calúnia. Em relação ao sujeito passivo, também é um crime comum. Qualquer pessoa, até o nosso produtor de imagens, pode ser vítima do crime de calúnia. Qualquer pessoa. Só que em relação ao sujeito passivo, galera, eu gostaria que vocês atentassem a algumas circunstâncias. Primeiro, pessoa jurídica. Acácio, a pessoa jurídica pode ser vítima do crime de calúnia?
E eu digo a vocês, sim, a pessoa jurídica pode ser vítima do crime de calúnia. Nós admitimos, inclusive, rapaziada, a calúnia contra os mortos. Vejam vocês, a honra que nós tutelamos no crime de calúnia é a honra objetiva. É o conceito que a sociedade tem acerca daquela pessoa. Não é a honra subjetiva, o que aquela pessoa pensa dela mesma. É a objetiva, não é a subjetiva. Ou seja, a sociedade terá aquele juízo. A partir daí, eu quero que vocês pensem o seguinte. A empresa tem um juízo dela mesma? Não, porque o que importa é o juízo que a sociedade faz na honra subjetiva. Por isso que a gente admite a calúnia. O morto tem um juízo dele mesmo? Não sei, nunca morri. Espero demorar. Mas, tenha ele ou não tenha um juízo dele mesmo, nós admitimos a calúnia neste caso. Tudo bem, galera? Tudo bem? Em relação a isso, todos lépidos, serelepes e pimpões, em relação a isso, todos lépidos, serelepes e pimpões, consumação. Em que momento se dá a consumação do crime de calúnia? E a consumação do crime de calúnia se dá no momento em que a informação, aquela imputação, aquela atribuição falsa chega ao conhecimento de um terceiro. Pelo professor Antônio Scaranz Fernandes, que são os autores da Lei 9.099 de 95, eu digo, amparado neles que é possível, porque eles têm uma obra também que eles dizem que é possível, porque a grande razão da utilização da transação penal é evitar uma ação penal desnecessária. E se a gente quer evitar uma ação penal desnecessária, isso tem que ser compatível com a privada e com a pública também. Beleza, galera? Tranquilo? Um outro aspecto diz respeito à diferença entre a calúnia e a denunciação caluniosa. Na tela, para facilitar a compreensão. Calúnia imputa a alguém perante terceira pessoa. Na denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal, eu levo essa imputação ao conhecimento da autoridade pública. Primeira diferença. Segunda informação. Na denunciação caluniosa, esta dá ensejo à instauração de um procedimento extrajudicial ou de um procedimento judicial. A denunciação caluniosa dá ensejo à instauração de um procedimento extrajudicial ou de um procedimento judicial. Segunda diferença, a calúnia, nós estamos estudando isso agora, é um crime contra a honra. A calúnia é um crime contra a honra. Ao passo que a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. É um crime contra a administração da justiça. Por fim, eu mencionei a vocês, a contravenção penal jamais configurará calúnia. Pô, Cássio, você está batendo bastante nesta questão, porque cai muito, velho, porque cai muito. A contravenção penal não configura calúnia. A contravenção penal configura denunciação caluniosa por força do artigo 339, parágrafo 2º do glorioso Asminapira no CP. Tranquilo, meus amigos, eis, portanto, as distinções entre a calúnia e a denunciação caluniosa. Nós temos no 138, parágrafo 1º, condutas equiparadas à calúnia. São dois, aliás, os verbos núcleos do tipo. O verbo propalar, pensem na origem etimológica do italiano, é o parlar, aqui o propalar funciona da mesma forma, então é uma conduta equiparada quando verbalmente eu faço isso em relação à calúnia. Amanhã, olhar no espelho e dizer, nossa, a minha honra pessoal, o que eu penso sobre mim está maculado.
por conta do que foi dito por ele. Não, na calúnia é a sociedade, é o seu vizinho quem vai olhar para você e falar, ladrão, né? Praticou um crime, né? Em tal data, né? É isso que acontece. É a honra objetiva. É o conceito que a sociedade tem em relação a você. Em relação ao verbo núcleo do tipo, na tela para vocês, o verbo núcleo do tipo é o verbo imputar. Imputar falsamente a alguém a prática de crime. Imputar é sinônimo de atribuir. Imputar é sinônimo de atribuir. E eu já mencionei e reitero, quando o fato for considerado crime, quando o fato for considerado criminoso, se nós estivermos diante de uma contravenção penal, o que se tem é a difamação. Outro aspecto relacionado à calúnia. É necessário que a descrição do fato seja específica. Eu coloquei para vocês no material que vai voltar para a tela que ela seja determinada. Se ela for vaga, nós teremos a difamação, nós não teremos a calúnia. Esta imputação também deve ser falsa. Isso é algo perfeitamente claro, é algo que a gente deve levar em consideração. Por fim, a imputação deve ser verossímil. Se a imputação for sem nexo algum, for desconexa, for impossível de ser alcançada, não poderemos considerar a ocorrência do crime de calúnia. Pois bem, meus amigos, atentem. Então, imputar falsamente a alguém a prática de crime. Eu devo atribuir a alguém falsamente a prática de crime. Se for contravenção penal, difamação. A descrição do fato deve ser feita de forma específica, de forma determinada, não pode ser vaga. A imputação deve ser falsa. Se eu estou propalando a verdade, ou eu caio na difamação que eu estou divulgando, ou eu estou exercendo um direito meu a depender das circunstâncias de informação. E essa informação deve ser verossímil. Beleza? Tranquilo? Até aqui todos lépidos, serelepes e pimpões, porque o material vai voltar para a tela para nós tratarmos do elemento subjetivo. Material na tela, por favor. Elemento subjetivo. Na calúnia, o elemento subjetivo é o dolo. O elemento subjetivo são os autores da Lei 9.099 de 95. Eu digo amparado neles que é possível, porque eles têm uma obra também que eles dizem que é possível, porque a grande razão da utilização da transação penal é evitar uma ação penal desnecessária. E se a gente quer evitar uma ação penal desnecessária, isso tem que ser compatível com a privada e com a pública também. Beleza, galera? Tranquilo? Um outro aspecto diz respeito à diferença entre a calúnia e a denunciação caluniosa. Na tela, para facilitar a compreensão. Calúnia. Imputa a alguém perante terceira pessoa. Na denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal, eu levo essa imputação ao conhecimento da autoridade pública. Primeira diferença. Segunda informação. Na denunciação caluniosa, esta dá ensejo à instauração de um procedimento extrajudicial ou de um procedimento judicial. A denunciação caluniosa dá ensejo à instauração de um procedimento extrajudicial ou de um procedimento judicial. Segunda diferença, a calúnia, nós estamos estudando isso agora, é um crime contra a honra. A calúnia é um crime contra a honra. Ao passo que a denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça. É um crime contra a administração da justiça. Por fim, eu mencionei a vocês, a contravenção penal jamais configurará calúnia. Pô, Cássio, você está batendo bastante nesta questão, porque cai muito, velho, porque cai muito. A contravenção penal não configura calúnia. A contravenção penal configura
denunciação caluniosa por força do artigo 339, parágrafo 2º do glorioso Asminapira no CP. Tranquilo, meus amigos, eis, portanto, as distinções entre a calúnia e a denunciação caluniosa. Nós temos no 138, parágrafo 1º, condutas equiparadas à calúnia. São dois, aliás, os verbos núcleos do tipo. O verbo propalar, pensem na origem etimológica do italiano, é o parlar, aqui o propalar funciona da mesma forma, então é uma conduta equiparada quando verbalmente eu faço isso em relação à calúnia, e o divulgar. Eu